Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, aos nossos irmãos que... Já tem alguém online aí? Aos nossos irmãos que nos acompanham pela transmissão, aos que estão presentes aqui no colo. É um prazer estarmos mais uma vez em mais uma aula do nosso bacharel em teologia. E nessa noite nós estaremos introduzindo a disciplina Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. É a disciplina que compõe aí a grade curricular do curso, e que nós estaremos trazendo a aula introdutória nessa noite. E nós queremos começar com a leitura de um texto bíblico no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, e nós vamos ler os versículos que são muito utilizados pelo movimento ecumênico para defender o movimento ecumênico. 17 e os versículos 20 ao 23. João, capítulo 17, versículos 20 ao 23. Diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles, pela tua palavra, onde crê em mim, para que todos sejam um, como Pai o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tem amado a mim. Oremos, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, te pedimos mais uma vez a iluminação do teu Espírito na compreensão deste assunto, e que o aprendizado do mesmo nos conduza a servir ao Senhor com mais excelência. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a nossa disciplina de hoje, como já afirmei, já informei, é Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. E eu suspeito que é uma disciplina que talvez a maioria dos irmãos ainda não tiveram contato com ela. Possivelmente, alguém já teve contato com o termo ecumenismo em algum momento, e talvez mais raramente ainda com o termo diálogo interreligioso, mas que estudar de fato essa matéria, essa disciplina, esse assunto, eu acredito que a maioria talvez não teve ainda contato com o assunto em si. Então, o objetivo da nossa aula hoje, que é uma aula introdutória, é apresentar primeiro o conceito, o que é ecumenismo e o que é diálogo interreligioso, apresentar os principais argumentos que são usados, tanto pelo movimento ecumênico como por aqueles que defendem esse diálogo interreligioso, e tentar refutar, né? Então, a nossa aula ela se fundamenta nesses três pontos. Primeiro, a gente conceitua o que é ecumenismo, e depois o que é diálogo interreligioso, e depois nós apresentamos os principais argumentos e refutamos, né? Claro que a gente não vai seguir, como a gente diz, essa ordem assim linear, né? Hora por outra nós vamos, esses pontos eles vão se interconectar, dialogar um com o outro. Então, sempre que a gente fala de ecumenismo, é um assunto que exige da nossa parte muito cuidado. Primeiro, o termo ecumenismo, ele, na superfície, ele possui uma aparência muito atraente, extremamente atraente. Por quê? Porque o ecumenismo, ele evoca palavras que por si mesmos são boas,
e que fazem parte do vocabulário do cristão. Unidade, amor, fraternidade, paz, diálogo, cooperação, reconciliação. A gente poderia dizer que esse é o vocabulário básico de todo ecumênico. Unidade, ele sempre vai falar de amor, de fraternidade, de paz, de diálogo, de cooperação, de reconciliação, etc. E tudo isso, todo esse vocabulário, ele tem o seu lugar, não é, na vida de um cristão que crê na Bíblia e que crê no Cristo como revelado na Escritura. Então, a gente precisa ter cuidado porque o que o ecumenismo apresenta, né, o vocabulário que ele usa, é muito parecido com algumas questões que nós defendemos, que nós cremos. Então, é por isso que a gente precisa ter cuidado ao tratar desse assunto. Né? Por quê? Porque eu sempre digo que o ecumenismo ele é como um cavalo de Troia, né? Todos nós conhecemos aí a história, barra, lenda, né, do cavalo de Troia, né? Que foi colocado como um presente na cidade de Troia, mas gerou aí um grande prejuízo para a cidade. Então, o ecumenismo, ele se parece muito com isso, né? É algo que traz a aparência de verdade, que evoca, repito, palavras como unidade, fraternidade, diálogo, cooperação, entre outras, mas que a reboque, traz problemas muito graves, né? Ou seja, quando o ecumenismo fala de unidade, que tipo de unidade ele está falando? Quando ele fala de amor, fraternidade, qual o preço? Quando ele fala de diálogo, que nível de diálogo o ecumênico está estabelecendo? Qual é o nível de diálogo? A cooperação, mas cooperação em que âmbito? Então, o ecumenismo destacar é que quando a gente fala de ecumenismo, é aqui onde as quando estamos então, o ecumenismo ele prega isso, né? A superação das divisões entre diferentes igrejas cristãs, a convivência, a fraternidade, a cooperação, entendeu? Então, eu repito, é por isso que ele é muito perigoso, porque ele traz consigo elementos que todo mundo defende, né? Que a gente defende. O amor é um mandamento bíblico. Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro semelhante a esse é amar ao próximo a si mesmo, entendeu? Então Jesus disse que aquele que ama tem conhecido a Deus. Então o ecumenismo ele traz consigo essa essa mensagem. Mas eu repito, é uma mensagem que aparentemente na superfície ela é palatável, mas ela traz consigo muitos problemas. O veneno vem escondido, né? Muito bem escondido e pode prejudicar, de fato, a igreja.
Então, aqui está, e a gente precisa compreender. A gente deve, e já começando na introdução, né, de alguma forma já tentar desconstruir, né, esses pressupostos do ecumenismo. Nós não devemos aceitar o ecumenismo simplesmente porque ele fala de unidade. Unidade. Devemos avaliar perguntando: que unidade é essa? Essa é a discussão que a apostila dos irmãos, com certeza, vai levantar. Que unidade é essa? Em torno de quê? Fundamentada em qual autoridade? Quem vai determinar qual é a fonte de autoridade que vai dirigir essa unidade? Quais as consequências dessa unidade para a verdade do Evangelho? Existem verdades que precisarão ser negociadas para que essa unidade prevaleça, aconteça? Ou existem verdades que nós vamos precisar abrir mão delas para que haja essa unidade? E em não abrindo mão dessas verdades fundamentais, tem como, de fato, manter esse diálogo e essa unidade? Então, todas essas perguntas, elas precisam ser feitas e precisam ser consideradas quando a gente trata de ecumenismo. Então, a pergunta correta não é simplesmente: devemos ser a favor ou contra a unidade? A questão não é essa, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, os irmãos que nos acompanham e aqueles que estão aqui presentes, de presenciar não debates, né, mas aquelas conversas em programas, como aquele programa do Bial, né? E esqueci o nome agora do programa. E é muito famoso aí, que ele está fazendo agora, tarde da noite, esqueci o nome, infelizmente, em que ele reúne, às vezes, membros de várias religiões, não é? Hora por outra, conversa com o Bial, muito bem, para dialogar. Não sei se você já prestou atenção, mas todas as conversas giram em torno exatamente dessa unidade, e aqueles que são contra essa unidade, né, entre crenças, entre religiões, são considerados como alguém que é contra a unidade nesse sentido, né, contra a fraternidade, contra o amor. Então, a pergunta, na verdade, é errada, né? Não é que nós devemos ser favor ou contra a unidade. A questão que deve ser considerada é isso. A resposta bíblica para essa pergunta, ela é óbvia. É claro que nós devemos buscar a unidade dos verdadeiros discípulos de Cristo. Mas a pergunta que realmente importa é: qual é a unidade que Cristo deseja? Que tipo de unidade Jesus falou em João 17? Quando ele disse assim: olha, eu quero que vocês sejam um. Mas que tipo de unidade é essa? Será que a gente deve ou pode buscar a unidade com outras crenças, com outras confissões de fé, até com outras religiões, aqui ampliando o conceito de ecumenismo para diálogo interreligioso? Será que a gente pode buscar esse diálogo, essa aproximação, sem sacrificar doutrinas que são fundamentais para o cristianismo? Entendeu? Então, essas perguntas a gente precisa fazer. Então, nessa aula e nessa disciplina, um ponto básico que vocês vão, acredito, discutir, responder, é que o cristão ele deve defender a unidade verdadeira da igreja. Ele deve defender a unidade verdadeira da igreja, mas deve rejeitar qualquer forma de ecumenismo que transforme a unidade em relativização da verdade, que coloque doutrinas fundamentais em segundo plano, que estabeleça comunhão espiritual e litúrgica entre pessoas e instituições que possuem concepções incompatíveis acerca do Evangelho. Então, nós devemos promover a unidade cristã, mas rejeitar qualquer tipo de unidade que relativize a verdade, que coloque doutrinas fundamentais em segundo plano. Porque, por exemplo, aqui já adiantando algo que é muito comum hoje, né? Desde aí o Concílio Vaticano II, que é a tentativa de unir católicos e evangélicos, né, em torno de um único credo, em torno como uma só igreja, ou que possam cultuar juntos a Deus e etc, etc. A questão é, se houver essa união, né, essa união ecumênica entre evangélicos e católicos, a gente vai precisar fazer algumas perguntas, né? Quem vai determinar como que acontece a justificação? São os católicos ou os evangélicos, né? Os católicos vão definir isso,
Ou somos nós que vamos definir? Quem que vai definir a fonte de autoridade? Somos nós que cremos que a fonte de autoridade da igreja e para a igreja é única e suficientemente a Bíblia, ou são os católicos que têm aí as suas três fontes de autoridade, né? Que é a Bíblia, a tradição e o magistério. Então, não é que a gente é contra a unidade cristã, mas a gente precisa colocar tudo isso, discutir tudo isso, fazendo esses questionamentos, né? Com relação a como que essa unidade, ou até que ponto, aliás, essa unidade seguiria de fato, ou se nós precisaríamos sacrificar verdades, e se não sacrificássemos essas verdades, como que haveria, portanto, uma unidade litúrgica, né? Como que católicos e evangélicos poderiam cultuar a Deus juntos, com aspectos litúrgicos completamente diferentes, né? Então, é algo que a gente precisa refletir. Então, basicamente, é isso que a disciplina dos irmãos vai discutir ao longo de todo esse período. Então, primeiro, o que é ecumenismo, né? Tratando-se da palavra. O termo ecumenismo, ele vem de uma palavra grega, que é a palavra oikomene, que está relacionada à casa, né? Que é a palavra oikos, ou que significa mundo habitado, algo que é habitado, terra habitada, casa comum. Em outras palavras, é um lugar em que é uma casa comum para todos. Mais ou menos esse sentido da palavra ecumenismo, né? É uma casa comum a todos, né? Então, o sentido de ecumenismo é disso, é de criar um âmbito religioso em que diferentes credos, diferentes expressões de fé possam cultuar a Deus juntos, né? E com as suas diferenças, com as suas liturgias diferentes, com as suas doutrinas diferentes, e não apenas diferentes, às vezes completamente opostas, né? Então, a ideia do ecumenismo é isso. Eu lembro que, assim que eu apresentado ao ministério, aí me mandaram um convite, né? Era assim, pastor, porque a gente queria lhe convidar para um culto de formatura. Aí eu disse, sim, eu vou, né? Falei assim, de maneira imprudente, né? Logo, sem perguntar o que era. Aí a pessoa foi explicar, não, mas o culto aqui é um culto ecumênico, né? Vai ter o senhor, vai ter o padre, aí cada um vai ter ali seu momento de liturgia, o seu momento de culto, pregação. Aí eu não negociei nada, né? Eu simplesmente disse, olha, eu não tenho esse costume e eu não vou. Eu não vou. Eu não participo desse tipo de reunião, né? Porque eu entendi que era errado. É claro que a questão ela é muito mais melindrosa do que isso, né? É muito mais, não é só uma questão de você responder para alguém, vou ou não, devo ir ou não, né? Então, existe uma série de questões que precisam ser consideradas. Então, esse é o conceito de ecumenismo. Esse termo, segundo a apostila dos irmãos, ele tem uma história anterior ao movimento ecumênico, né? Então, ele era usado já em contextos culturais, políticos, e depois ele passou a ser usado dentro do âmbito eclesiástico. Então, no uso cristão contemporâneo, conforme o material dos irmãos, o termo passou a designar principalmente o esforço de aproximação e unidade entre diferentes tradições cristãs. Então, o termo ele era usado antes de ser usado no âmbito eclesiástico, ele foi usado em contextos culturais, políticos, e depois, como muitos outros termos, né, ele passou a ser usado dentro do âmbito eclesiástico. E dentro do âmbito eclesiástico, ele é um termo que é usado principalmente para falar acerca dos esforços de aproximação e unidade entre diferentes tradições cristãs. Então, é o que eu disse no princípio. A gente pega o conceito básico de ecumenismo, o que você tem é isso. É algo que acontece, como eu falei, intramuros. É dentro é o diálogo entre diferentes tradições cristãs. É claro que você vai ter um conceito mais amplo que vai desaguar no
na outra parte aqui da disciplina, que é o diálogo interreligioso, que aí é um ecumenismo já exacerbado, que já vai no âmbito de o cristianismo dialogando com outras religiões. E aí, budismo, islamismo, e por aí vai. Então, existe esse conceito básico e esse conceito mais amplo de ecumenismo, que já está relacionado mais a esse diálogo, essa convivência, essa participação com outras religiões, que aí já é muito mais grave ainda, né? Porque enquanto a gente está falando de diálogo entre diferentes tradições cristãs, existe um nível de diálogo, né, e de comunhão que a gente participa, né? Porque existem aquelas verdades fundamentais em que toda tradição cristã crê. Por exemplo, se você pega aqui, para citar aqui 3 tradições, tradição evangelical, que é ligada aos movimentos de renovação, é chamado de movimento evangelical, que é, vamos colocar aqui, o pentecostalismo. Aí você tem o movimento protestante de fato histórico, que são as igrejas reformadas, e você tem o catolicismo. Então você tem aí 3 tradições cristãs diferentes. Mas essas 3 tradições cristãs que são diferentes, elas dialogam em muitas coisas. A Trindade, por exemplo, é uma doutrina que tanto católicos, quanto reformados, quanto pentecostais, creem do mesmo jeito. Entendeu? E assim, a Trindade, a unidade de Deus, a criação, e existem muitos assuntos em que dá a gente dialogar, né? Agora, quando esse diálogo ele já vai para o âmbito de outras religiões, não apenas de uma tradição cristã diferente, mas de uma religião diferente, aí você já tem um diálogo muito mais difícil, de fato, de acontecer sem que a verdade seja sacrificada. Sem que a verdade seja sacrificada, né? Por exemplo, você tem aí o islamismo, né? E tem muito crente nosso, infelizmente, que pensa que o Alá do islamismo é só um outro nome para o Deus da Bíblia. Eu já vi muito irmão, né, com esse pensamento de que o Alá, o Deus lá dos muçulmanos, é só um outro nome para o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o Alcorão e a tradição muçulmana, eles citam muita parte do que a gente tem no Pentateuco, eles têm uma ligação muito forte com Abraão e tal, mas com muitas diferenças, né? Você pega, por exemplo, os relatos da história de Abraão, quem é levado para ser sacrificado é Ismael, não é Isaac, né? Então, há toda uma tentativa de desconstruir, né, aquilo que de fato está no Antigo Testamento. Então, tem muita gente, muitos irmãos que pensam que é o mesmo Deus, né? E o Alá, que é o Deus aí do islamismo, dos muçulmanos, não é o Deus da Bíblia, né? Não é o Deus da Bíblia. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque, infelizmente, às vezes, nossos irmãos, às vezes nem é de má fé, nem é de forma intencional, mas às vezes até levados pela ignorância, pela falta de conhecimento, acabam comprando essas ideias, né? Então, o ecumenismo, no seu sentido básico, ele trata desse diálogo entre diferentes tradições cristãs, tratando aqui ainda desse conceito mais básico. Então, ecumenismo não é simplesmente convivência entre pessoas, que é o que muita gente confunde, né? Um evangélico, por exemplo, nós colocamos aqui, ele pode conviver com católicos, com ortodoxos, com espíritas, com muçulmanos, com ateus, ou seja, com pessoas de qualquer outra religião ou sem religião. Mas nós estamos falando de convivência social, de trabalhar junto às vezes, e às vezes até se valer da própria produção cultural, né, daquela pessoa, né? Quantos filósofos a gente não tem que são filósofos brilhantes, né? Eu discordo, acho que 80% de tudo que eles dizem, mas eu admiro o brilhantismo, né? A inteligência, a capacidade argumentativa, né? Mas isso não significa que eu compro as ideias. Então, não é simplesmente convivência social, né? Então, conviver não é um nível de ecumenismo. O ecumenismo não é convivência social. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, é assim que é vendida a crítica com relação àqueles que não acreditam que possa haver esse diálogo ecumênico. Ah, então você é contra conviver com outras pessoas.
com pessoas de outras religiões? Então, cria-se o espantalho, né? Cria-se o espantalho e argumenta-se contra os que não acreditam, como eu, por exemplo, no diálogo ecumênico, mas se usam desse argumento falacioso. Você é contra, então, a convivência social? Não sou contra conviver com pessoas de outras religiões, só que o ecumenismo não é isso. O ecumenismo não é isso. O que a gente percebe, às vezes, em muitos teóricos que defendem o ecumenismo, que eles usam da mesma estratégia que as feministas, por exemplo, e o comunismo usam, né? Porque o que o feminismo diz? O feminismo, ele não tem um conceito claro, né? E feminismo é tudo. Então, se o feminismo é tudo, então ele não é nada. Entendeu? Então, eles definem o feminismo de forma muito ampla. E a ponto de não ser nada, né? Não é nada. Se ele é tudo, ele não é nada. É porque não é um conceito claro. Ou o comunismo, quando você dialoga com alguém que é adepto dessa filosofia, aí ele diz, não, mas porque nunca implantaram de verdade. Deu certo. Mas em lugar tal, não é porque nunca deu certo. Nunca implantaram de verdade. Então é utopia, não é? Então, geralmente se usa esse argumento falacioso, no caso do ecumenismo, para dizer, olha, quem não é a favor é contra todo tipo de convivência social. Não é isso. Ecumenismo também não é simplesmente diálogo. Não é apenas dialogar. Porque com outras pessoas, com pessoas de outra religião, a gente pode conversar, pode dialogar, pode trocar ideias, pode trocar conhecimento, até mesmo com relação à religião. Né? Eu posso chegar para um budista, por exemplo, o muçulmano, e perguntar para ele, dialogar com ele para conhecer a sua religião. Eu lembro, irmãos, que eu tive uma experiência recente, eu li um livro, né, sobre neopentecostalismo, uma tese de doutorado, e aí eu lendo aquele livro, eu disse, meu Deus, mas que cara conhecedor. Quando deu na metade do livro, eu descobri que o cara é ateu, o escritor do livro é ateu mesmo. E ele escreveu uma tese de doutorado sobre o neopentecostalismo. E ele traça a história do movimento pentecostal, acho que é Rodrigo Mariano o nome dele, alguma coisa assim. Neopentecostais, o nome da tese de doutorado, que ele transformou em livro. Mas tão bem escrito, ele falando, exaltando as virtudes do pentecostalismo, descrevendo, assim como um pentecostal mesmo, né? Porque ele fez uma pesquisa de campo, né? Lembrando aqui da aula sobre a questão do trabalho científico, uma pesquisa de campo. E aí, na metade do livro, eu não cheguei a ler a contracapa, né? Eu descobri que ele era ateu. E eu dando glória a Deus, escrevendo as coisas, né? Então, é possível você dialogar com diferentes tradições cristãs e até com pessoas de outras religiões. Então, nós não estamos falando do simples diálogo, né? O ecumenismo, em seu sentido específico, ele não fala de um simples diálogo, ele fala de uma aproximação, de uma comunhão em níveis de culto, de credo único. Então, é nesse sentido que o ecumenismo fala. Então, dizer que quem é contra o ecumenismo é porque é contra a convivência, é contra o diálogo por si mesmo, é um argumento falacioso. Porque o ecumenismo não é só isso. Né? Isso não é ecumenismo. O ecumenismo vai muito além dessas questões. Então, o ecumenismo, ele não é, portanto, um simples diálogo. Na apostila dos irmãos, vocês verão também a distinção, e aqui eu trago ela, que o ecumenismo também ele não é a mesma coisa que diálogo interreligioso. Né? Embora o diálogo interreligioso, como eu venho dizendo, ele seja uma consequência, ele desague no diálogo interreligioso, mas eles não são basicamente a mesma coisa. Né? Por quê? Porque o diálogo ecumênico, e como a gente vem dizendo, ele acontece intramuros, ou seja, no âmbito da fé cristã. Já o diálogo interreligioso envolve tradições religiosas diferentes. Entendeu? Então é por isso que, às vezes, há essa distinção. Existem estudiosos que colocam um ecumenismo básico e um ecumenismo mais amplo, e existem estudiosos, como a pessoa que produziu o material dos irmãos, que colocam já como uma distinção mesmo, ecumenismo e
diálogo interreligioso. Eu, particularmente, trato ambos como a mesma coisa, no sentido de que o ecumenismo, no seu sentido básico, é esse diálogo entre tradições cristãs diferentes, e o ecumenismo, no seu sentido mais amplo, mais abrangente, diz respeito a esse diálogo com pessoas, com outras religiões diferentes. Entendeu? Então, isso aqui não é tão relevante, a questão da distinção em si, se a gente pode chamar de ecumenismo ou se de diálogo interreligioso. O que importa é a gente entender a diferença de níveis que há. Então, se a gente optar, por exemplo, por usar ecumenismo para tratar das duas coisas, é só a gente ter o cuidado de fazer essa distinção. Existe um ecumenismo básico, que diz respeito a esse diálogo entre diferentes tradições cristãs. E existe um ecumenismo mais amplo, mais abrangente, que diz respeito a esse diálogo com pessoas de outras religiões e que na disciplina, no material, dos irmãos é chamado de diálogo interreligioso. Então é só ter cuidado de fazer essa distinção. Por quê? Porque não é a mesma coisa no sentido ali dos níveis, né? Dos níveis de diálogo. Né? Então, todo cristão, os irmãos sabem, ele é chamado para amar a todos, né? Que é algo que o ecumenismo ele prega com muita veemência. Isso é uma verdade, mas isso não significa que todo cristão pode ou deve participar necessariamente de toda atividade religiosa conjunta. Então, é preciso que a gente faça essa distinção para que, ao responder aí às atividades, os irmãos tenham em mente, tá bom? Então, quando vocês forem responder a atividade, vocês podem tanto usar esse conceito que é colocado no material de ecumenismo e diálogo interreligioso, como vocês podem usar o próprio conceito de ecumenismo, mas lembrando que há uma forma básica e uma forma mais ampla de ecumenismo que deságua nesse diálogo com outras religiões. É possível, é preciso, aliás, ter essa distinção em mente aí quando vocês forem estudar a disciplina e responder às atividades. Outro ponto que a gente destaca, dentro aí do estudo da disciplina dos irmãos, é por que o ecumenismo ele é tão atraente para muitas pessoas. Por que ele é muito atraente? Primeiro, porque ele trabalha com valores que são genuinamente cristãos, como eu já disse a princípio. Não é que todos os valores lá são, mas ele trabalha com valores que são genuinamente cristãos. Como eu já falei, amor, paz, unidade, fraternidade, comunhão, cooperação, reconciliação. Então, nenhuma dessas coisas são ruins. Pelo contrário, são valores que nós vemos presentes sempre nas Escrituras. A paz, o amor, a unidade, é um dos capítulos aí mais conhecidos do Novo Testamento, é 1 Coríntios 13, que trata exatamente da importância do amor na vida cristã. O próprio Jesus, em João 13:35, citando aqui um versículo, ele diz: nisto conhecerão que sois todos meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é um mandamento bíblico. Então, a Bíblia mostra a importância do amor. Então, o problema, portanto, não está na palavra unidade. O problema está em determinar qual tipo de unidade Jesus está falando. Que unidade ele está falando? E aqui a gente chega, e aí você que tem a Bíblia em mãos, ou pode acessá-la aí no aplicativo, a gente chega a um texto que é um texto fundamental usado pelo movimento ecumênico. Nós fizemos a leitura aí no início da nossa aula, que é João 17:21. Eu quero relê-lo. João 17:21, Jesus disse assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse é um texto que é muito usado pelos promotores e defensores, arautos do movimento ecumênico. É um texto que evoca, é claro, a necessidade da unidade.
E é usado esse texto exatamente como argumento de que Jesus está, nesse texto, exortando a todos aqueles que acreditam nele a viver em unidade. Até aí, tudo bem. Até aí, legal, a gente concorda, tá tudo certo. Mas a gente precisa fazer justiça, né, ao texto. Justiça ao texto. A gente não pode simplesmente tomar aqui e pegar a palavra unidade, como eles fazem, e determinar a partir de então que então a gente precisa ter diálogo, convivência e compartilhar crenças e culto com pessoas de diferentes entendimentos, diferentes credos. Então, a gente precisa fazer argumento olhando para esse texto, fazer justiça, aliás. Então, é verdade que Jesus ele deseja a unidade dos discípulos. Portanto, seria errado dizer que Jesus não se importa com unidade. Se a gente usa como argumento, e é claro que ninguém vai usar isso, mas se a gente diz assim, olha, a gente não pode ter esse tipo de diálogo com pessoas de outras tradições cristãs, de outros credos, porque Jesus não se importa com isso. A gente está incorrendo no erro. Porque o texto é claro em mostrar que Jesus se importa profundamente com a unidade do seu povo. A questão que aí a gente precisa levar em conta é que tipo de unidade Jesus está pedindo. Que tipo de unidade ele está falando? E para isso, é só a gente observar o contexto. Quando você volta para o versículo 20 de João 17, ele diz assim no verso 20: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, há uma cláusula aqui que a gente precisa observar, que é a cláusula da verdade. Jesus não diz que deseja a unidade apenas daqueles que creem nele, mas daqueles que creem nele fundamentados na palavra. Que palavra? A que palavra Jesus estava se referindo? Ao Alcorão? Aos Vedas? Ao livro de Mórmon? Né? Ou qualquer outro aí, livro de religiões antigas? A tradição tão defendida e crida pela Igreja Católica, magistério, que palavra Jesus está falando? Todos nós sabemos que quando Jesus se refere à palavra, aqueles que hão de crer em mim por intermédio da sua palavra, ele está se referindo às Escrituras. Naquele momento, em específico, às Escrituras do Antigo Testamento e, por consequência, por implicação, ao Novo Testamento. A toda a Bíblia. Então, a gente percebe que há uma relação aqui entre Cristo, palavra, fé, discípulos e unidade. Então, se você tira uma dessas cláusulas aqui, por exemplo, palavra, você não pode ter uma unidade de fato que Cristo deseja. Então, usar esse texto para dizer que Jesus está defendendo uma unidade, um diálogo, independente do credo, independente das convicções, independente da fonte de autoridade que a pessoa, que aquela igreja, que aquele segmento religioso professe, é não entender o que Jesus disse. Por quê? Porque a unidade que Jesus deseja e exorta que haja entre os seus discípulos não é uma unidade que é construída ignorando a verdade. É uma unidade que é construída a partir da verdade. Ou seja, a unidade é para aqueles que creem em Cristo, como dizem as Escrituras, como dizem a palavra, como diz a palavra. Então, a unidade que ele requer não negocia a verdade, não ignora a verdade. Ela nasce a partir da verdade. Então, é uma unidade que é promovida, que é, aliás, desejada por Jesus, mas na vida daqueles que creem nele pela palavra. Então, não é crer nele como diz, por exemplo, outra qualquer fonte de autoridade. Outra qualquer fonte de autoridade. Eu lembro, eu assisti um filme faz um bom tempo. Não sei se alguns dos irmãos aqui já assistiram.
mas o nome do filme é Do Outro Lado do Céu. E é a história de um missionário mórmon que vai fazer missões numa ilha lá, né? Interessante é que eu comecei assistindo o filme, a primeira vez que eu assisti, já estava com uns 15 minutos, já estava no tempo que não tinha streaming, né? Então estava passando num canal, não me recordo qual. O certo é que já estava bem encaminhado. E aí eu não peguei o começo da história. E eu vendo aquelas formas como ele agia, né, fazendo missões, na minha mente era um missionário cristão, né? Quando chegou no final, assim, pela metade do filme, é que lá apareceu parece-me que no filme era um padre, né, que representava o cristão ali. Representava não, porque é uma história real, na verdade. Era um cristão que tinha naquela ilha onde ele ia fazer missões. E lá esse cristão começa a perseguir ele. Mas como ele é cristão? Aí depois que eu fui entender, tomei um pouco que ele era, na verdade, um missionário mórmon, né? Era um mórmon. Mas o diálogo, a conversa, a pregação, muito parecida, né? Com um cristão, com aquilo que a gente crê, que a gente professa. Só que quando você vai para a fonte de autoridade, a fonte de autoridade do mormonismo é o outro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme foi revelado a Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo. Então não é o evangelho bíblico, como a gente conhece, é um outro evangelho que pincela, que mistura ali um monte de coisa da Bíblia, algumas coisas do Novo Testamento, com um monte de delírio que o Joseph Smith teve, e que um certo anjo chamado Anjo Moroni revelou para ele, e que ele escreveu ali. E lá, o próprio livro, a própria Bíblia Mórmon, na capa está o outro evangelho de Jesus Cristo, conforme as revelações dadas pelo Senhor a Joseph Smith. E aí tem um monte de aberração lá. Tem um casamento para a eternidade, né? O cara casa e recebe a esposa lá no céu de novo. Tem gente que ia gostar disso, outro já não, né? E assim por diante, né? Então, não há como haver diálogo. Ainda que a pessoa diga que creia em Jesus, você precisa questionar sobre qual autoridade, sobre qual autoridade está fundamentada essa crença. Que a unidade que Jesus deseja é essa, uma unidade que é fundamentada na verdade. Outra coisa que a gente precisa observar a partir desse texto é que a unidade, ela não significa necessariamente uniformidade. Então, vou tentar explicar isso, que é algo que é levantado aí no material dos irmãos. O ecumenismo, por si mesmo, ele não deveria significar uma fusão automática das igrejas, nenhuma uniformização absoluta de liturgia e estrutura. Eu estou citando o que tem lá no material dos irmãos. Esse ponto ele precisa ser reconhecido. Nem toda unidade significa que todos precisam possuir a mesma estrutura administrativa. O que eu estou dizendo? Porque o que o material de vocês, aliás, diz, eu estou aqui fazendo eco com ele, é que muitos membros, muitos promotores do ecumenismo, dizem assim, olha, a própria igreja cristã, o próprio protestantismo, ele é, em muitos âmbitos, ele é ecumênico. Né? Ele é ecumênico. Né? Por quê? Porque, por exemplo, você vê que existem pentecostais que dialogam, que convivem com o reformado. Né? Só que existem outros âmbitos do cristianismo em que essa unidade ela não é verdadeira. Né? Então, muitos pregam o ecumenismo no sentido assim, de que as igrejas cristãs elas precisam se unir, né? Elas precisam se unir porque essas diferenças de forma de governo, de administração, de liturgia, elas representam automaticamente uma apostasia. Né? E é por isso que nós deveríamos ser os primeiros a promoverem a unidade no que diz respeito ao ecumenismo. Só que a gente precisa lembrar, e é algo que a gente precisa levantar também, que há diferenças legítimas entre cristãos que são fiéis a Deus. Né? Existem diferenças que são legítimas. Por exemplo, já citei algumas. Né? A forma de governo ela pode ser diferente. E ainda assim a gente conviver em unidade. Eu não estou dizendo isso, que existe um nível de discordância
em que a gente pode, sim, caminhar juntos. Forma de governo. Se você pega a Assembleia de Deus Presbiteriana e uma igreja metodista, você vai ter três formas de governo diferentes. Você tem a igreja presbiteriana com um governo mais representativo, no estilo de deputados representando a maioria, né, que é o governo presbiteriano nesse sentido. Inclusive, lá no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, eles usam exatamente a palavra deputados, né? Eles que têm direito a voto para escolher os líderes regionais, algo desse tipo, são chamados de deputados. O deputado do concílio tal, regional, é deputado mesmo. Então, é forma de governo. Aí você tem a Assembleia de Deus, que é uma mescla, né, de episcopalismo com presbiteriano. A Assembleia de Deus ela não tem uma forma de governo definida, né? Nem tem dia que é monarquia, tem vezes que é nepotismo, mas tudo é anarquia, entendeu? Então não tem uma forma de governo, é mais um híbrido, né? A depender do momento, né? Depende do momento, depende muito do momento, depende muito da igreja, então a gente não tem uma forma de governo. A Batista já tem. Geralmente as igrejas batistas mais voltadas para a questão dos dons espirituais, as igrejas livres, né, as igrejas batistas livres, não são ligadas à Convenção Batista Brasileira, elas são congregacionais. E também as outras também são, só que o nível de congregacionalismo dessas mais, como a igreja, por exemplo, do pastor Eduardo, já é um congregacionalismo mais, eu não vou usar a expressão, mas é um congregacionalismo disfarçado de episcopalismo, né? Em que aparentemente é a igreja que decide, mas ao fim e ao cabo não é, né? E decide é o pastor. Então, aqui só. Isso é a realidade, né? É a realidade. Então, forma de governo, a gente pode discordar, detalhes de escatologia, a gente pode discordar e permanecer unidos, organização ministerial, liturgia, né? Existem aspectos litúrgicos, é claro. Estou falando de liturgia no sentido amplo, mas existem aspectos litúrgicos que a gente pode discordar, né? Qual hino que é cantado, banda ou não, bateria ou não. Essas questões mais periféricas a gente pode discordar, né? Determinados entendimentos sobre os dons e assim por diante. Então existe um nível em que pode haver discordância e ainda assim diálogo e convivência. Agora, o problema é quando essa unidade representa a negociação daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental. É aí que está o problema. É quando, para manter esse diálogo, ou sob o discurso, né, de unidade, de diálogo, de convivência, a gente começa a negociar aquilo que é verdade. Por exemplo, e aqui eu vou citar esse fato, gente que diz que eu sou apaixonado pela igreja presbiteriana, que eu falo muito deles, né? Mas não é isso não. Porque é um fato muito recente, né? Que a igreja presbiteriana, agora no seu Supremo Concílio, eles declararam documentalmente, né, o adventismo como uma seita anticristã, né? E alguém já disse, mas a Assembleia de Deus há muito tempo faz isso. Não, a Assembleia de Deus não faz isso há muito tempo, nunca fez. A Assembleia de Deus já tratou o adventismo como seita, e trata. Tem muitos tratados, muitos livros, né, como o livro do pastor Ezequiel Soares, Raimundo de Oliveira, esses livros de heresiologia básica e que tratam o adventismo como uma seita. Mas você não tem documentalmente, porque para ser documental, precisa ser um documento oficial de uma igreja. Então, enquanto não há, uma declaração oficial da igreja. Então, eles também não tinham, e fizeram. Mais de 160 anos de história, né? Aqui no Brasil só. Então, fizeram essa declaração agora, documentalmente, tratando o adventismo como seita. Aí eu vi um monte de gente, até crente, né? Crente nosso, né? Evangélico da Assembleia de Deus, do pastor Raimundo, pastor José Hélio, defendendo, né? Não, mas não pode tratar, são nossos irmãos.
Irmão, o problema é que não há como haver convivência e diálogo, como, por exemplo, um segmento que se diz cristão e que prega a necessidade da guarda de um dia, por exemplo, como algo necessário para a salvação. Isso não é eu que estou dizendo. Entendeu? Existem documentos que são públicos, existem documentos como aquelas fichas que a gente preenche, né, para os candidatos ao batismo, e que isso é declarado lá. E para a pessoa ser batizado, ele precisa declarar que ele acredita que o espírito de profecia atuou em Ellen White, que ele acredita que há necessidade, né, de se guardar o sábado como algo necessário para a vida cristã e para a salvação. Não é eu que digo, é eles que dizem. Aí, não tem como, não tem como. Porque a questão aí não é mais diferenças nesses níveis em que eu falei. Por exemplo, falando do adventismo. Existem diferenças entre nós e o adventismo e que daria da gente conviver tranquilamente. Por exemplo, a escatologia adventista, que diz respeito à volta de Cristo, esse ponto, ela é uma escatologia pós-tribulacionista. Por isso o nome adventista, porque eles creem no advento, eles não creem no arrebatamento. Então, até aí, daria da gente dialogar, porque existem outras igrejas sérias, bíblicas, e que são pós-tribulacionistas. O entendimento da autoridade, no que diz respeito de quais são os livros, a gente converia tranquilamente, porque o cânon que é adotado pela igreja adventista é o mesmo que a gente adota. 66 livros, 39, 27. Então, até aí tudo bem. Mas aí você tem momentos, você tem, aliás, doutrinas que são cridas e defendidas pelo adventismo e que ferem frontalmente doutrinas fundamentais da Bíblia. Então, não tem como haver diálogo e convivência. Então, só para citar esse exemplo. Então, existe um nível em que é possível discordar e continuar dialogando, convivendo, até cultuando a Deus junto. Já existe outro que não. Já existe outro que não. E aqui eu até aproveito que, geralmente, as pessoas sempre me perguntam, né? Acho que já colocaram até esse carimbo em mim, né? O perseguidor do Voz da Verdade. Acho que já botaram isso. Imprimiram esse carimbo em mim, né? Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas do Instagram, das perguntas sempre vem essa. Toda vez, é porque eu não respondo todas. Eu não respondo porque eu abusei já de responder. De explicar para as pessoas o que a gente quer dizer. Por que nós somos contra o uso litúrgico, estou falando do uso litúrgico, né, de hinos do Voz da Verdade e no culto, né, que já é uma redundância, litúrgica no culto, né. Então, por que a gente é contra? Né? Por conta da identificação. Existem hinos bons? Sim, existem hinos bons, e você pode até ouvir no âmbito particular. Nós estamos falando de hinos litúrgicos. No âmbito particular, eu ouço um hino que é católico, e que é muito bonito. Muito bonito. Mas no meu âmbito particular. Agora, uma outra coisa é eu pegar e colocar esse hino. Ó, irmão, vou acabar cantando esse hino aqui agora. Não dá certo. Por quê? Existe um problema de identificação. Entendeu? De comunhão que é estabelecida a partir do momento que eu me utilizo de elementos que são usados por aquela igreja. É a mesma coisa, por exemplo, de eu usar, como eu uso às vezes, livros de exegese que são de pessoas, né, às vezes até liberais. Entendeu? Uma coisa é eu usar, outra coisa é eu pegar aquele material e eu, por exemplo, transformar no material para dar aula numa escola dominical. Por quê? Porque eu já estou estabelecendo uma comunhão. É até aquela questão do cuidado, por exemplo, quando eu ministro estudos, principalmente para jovem, até para estabelecer esse diálogo, né, quando é palestra e tal, eu gosto muito de usar elementos e exemplos da cultura pop, né? Inclusive até o Gediel me convidou uma vez para ministrar sobre isso lá na Jerusalém, né? Mas até na hora de usar esses exemplos eu tenho muito cuidado. Por quê? Porque quando eu uso o exemplo, de alguma forma, ainda que eu não diga que eu aprovo tudo que há naquele elemento cultural, mas eu estou instigando aquela pessoa a fazer. Entendeu? Por exemplo, eu assisti praticamente toda a série Game of Thrones. Eu estou falando aqui porque é só adultos, né? E todos sabem, quem já teve a oportunidade de assistir, que existem cenas que são praticamente de prática sexual explícita. É claro que eu não assisti, eu passei. Entendeu? Mas eu nunca vou usar, por exemplo, e eu tenho muitos exemplos, né?
de elementos que a gente pode usar para tratar de valores, de honra, por exemplo, respeito, fidelidade, tudo isso, mas eu não uso, por quê? Porque a questão é, quando eu uso, eu instigo alguém a assistir. Aí vai lá, a pessoa assiste, não tem a mesma maturidade de simplesmente passar aquelas cenas horríveis e acaba, às vezes, até levando alguém a pecar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, para mim, eu uso o mesmo parâmetro no que diz respeito a, por exemplo, o uso dos hinos do Voz da Verdade. O meu problema é o uso litúrgico. Por quê? Porque o Voz da Verdade defende doutrinas que são contrárias às doutrinas fundamentais do cristianismo. Como, por exemplo, combatem a trindade, né? A trindade divina. Eles são unicistas. Eles são os herdeiros de uma seita, de uma heresia, aliás, que foi condenada em um dos concílios da igreja, que é o unicismo. Unicismo, né, que pregava apenas uma pessoa na divindade. Existe uma pessoa na divindade e essa pessoa se manifesta de três formas: como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, na verdade ele teria que dizer assim, eu e eu sou um. Porque é uma pessoa, né? Então, como eles são contrários a essa doutrina, então a gente precisa evitar tudo aquilo que, de alguma forma, demonstre que há algum tipo de diálogo, de comunhão, né? Então, por isso que eu sou contra os litúrgicos. E que eu estou citando esses dois exemplos para que a gente perceba como é possível, quando é possível, aliás, discordar dentro aí vamos assim dizer, da tradição cristã, com todas as aspas, e continuar convivendo, e quando não é possível, né? Por exemplo, a gente pode conviver e cultuar a Deus junto com presbiterianos, com batistas, com anglicanos protestantes. Por quê? Porque tem o mesmo credo básico. As nossas discordâncias com esses outros segmentos cristãos são no âmbito das coisas secundárias. São em questões periféricas, né, que não têm tanta importância. Naquilo que é fundamental, a gente crê juntos, né, nós cremos juntos. Então, ecumenismo é diferente desse diálogo que eu estou falando, que a gente está falando aqui. É por isso que eu digo que é um assunto que a gente precisa ter cuidado ao tratá-lo, porque ele traz consigo muitas sutilezas. Quer dizer que se você é contra, então, o diálogo entre diferentes tradições cristãs? Não é isso, a resposta não é tão simples assim. Mas de que tradição cristã nós estamos falando? Quais as doutrinas que aquela tradição cristã crê, professa? Qual é a fonte de autoridade daquela tradição cristã? É por isso que a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sim. Alguns não, a igreja adventista crê, né? Oficialmente, né? Quando eu falo oficial, eu estou falando do credo, né? Credo. Sim. Pois é. Esse é o problema, né? Porque o que é negado por eles não é uma questão periférica, sem importância. Por exemplo, se você chega você convive com um cristão, ele crê naquilo que é fundamental, ele crê em Jesus como Salvador, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, ele crê naquilo que é fundamental, que é básico. Mas ele não crê, por exemplo, que Jesus vem antes da tribulação. Você consegue conviver tranquilamente. Por quê? Porque é uma questão em que a Bíblia deixa espaço para ambas as perspectivas, né? Você vai ver o pós e o pré usando a mesma Bíblia. E, às vezes os mesmos textos e argumentando de forma diferente. Agora, não há como, por exemplo, usar a Bíblia e prevalecer ao defender que Jesus não é Deus. Não tem como você usar a Bíblia. Você vai ter que distorcer a Bíblia. Você não vai interpretá-la, você vai distorcer. Você vai acrescentar. E quando muito mais ainda, você vai deturpar a Bíblia, como fizeram, por exemplo,
as testemunhas de Jeová. Não apenas amputaram muitos textos, enxertaram outros, né? Modificaram outros, assim, de forma muito, muito evidente, né? Para mim, exato. Para mim, um dos casos mais emblemáticos, assim, de modificação de termos, é muito sutil, é Hebreus capítulo 1, não é nem João 1, porque em João 1 é muito descarado, né? Tá lá, quando você vê, tá lá. Inclusive, eles colocam até entre colchetes, né? Era um Deus. Você está vendo que foi alguém que colocou. Mas lá em Hebreus 1, quando é dito assim, que quando Deus colocou o Filho de Deus no mundo, foi dito, e os anjos de Deus o adorem. É a versão ortodoxa, né? A versão mesmo como consta no texto original. É a palavra latreia, que aparece lá, a palavra adoração. Só que aí eles colocaram assim, e os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Eles pegaram um dos significados, um dos mais obscuros significados do termo latreia e colocaram lá. E os irmãos sabem, quando se estuda, a gente já teve aqui uma aula, acho que introdutória sobre exegese, que o que determina o significado de um termo grego, hebraico, não é simplesmente a semântica, a etimologia, é o contexto onde ele está inserido, né? Então, dentro daquele contexto, você não tem o contexto da adoração, né? E aí eles pegaram um dos significados mais obscuros da palavra, colocaram lá, e os anjos dele prestam homenagem. Então, não há como defender, combater, aliás, a divindade de Cristo, usando a Bíblia de fato, apenas como ela é, né? Então, outras questões que são periféricas, como a gente diz, elas podem ser debatidas e tal. Então, é possível haver esse diálogo quando não são verdades fundamentais que estão sendo desconstruídas, né, sendo criadas de forma diferente. E aqui eu concluo apresentando a vocês algumas questões, bem rápido e bem breve para a gente encerrar. Primeiro, como que a gente refuta o ecumenismo? Primeiro, lembrando que a unidade bíblica que Jesus deseja, como nós já falamos, é uma unidade na verdade. Não é uma unidade em sacrifício da verdade. A unidade que Jesus deseja, ela é fundamentada na verdade. Que verdade? A minha verdade? A verdade do outro? Não, a verdade bíblica. Verdade bíblica. Segundo, como nós refutamos o ecumenismo? Lembrando, aliás, que amor, ou amar, aliás, o outro, amar ao próximo, não significa relativizar a verdade. Então, amar ao próximo não significa relativizar a verdade. Ou seja, eu não posso amá-lo e, ao mesmo tempo, sacrificar a verdade. Eu não posso sacrificar a verdade no altar desse pseudo-amor. Entendeu? Isso. Não importa, vou aceitar porque eu amo. O amor, exatamente. O amor, exatamente. Eu lembro, e aqui cabe uma frase que é atribuída a Lutero, ninguém sabe se foi ele que falou mesmo, né? Mas ela é atribuída a Lutero. Lutero dizia assim, que a verdade a todo custo e o amor, se possível. Ou a unidade, se possível. É mais ou menos isso que ele dizia. Então, a verdade é a todo custo. Entendeu? A todo custo. Agora, o amor, a unidade, na verdade, ele fala a unidade é se possível, né? Porque nem sempre é possível manter a unidade. Se a unidade, ela só é mantida se eu sacrificar a verdade, então eu tenho que sacrificar a unidade e manter a verdade. Então, o amor, ele não relativiza a verdade. Não posso simplesmente dizer para a pessoa que crê diferente, que é de uma religião diferente,
de um credo completamente diferente, que confronta, que vai de encontro e não ao encontro daquilo que a Bíblia diz, e dizer assim, olha, já que eu amo você, então tá tudo certo. Não, eu devo confrontá-lo, denunciar o seu erro, denunciar o seu pecado, confrontando ele com a verdade. Entendeu? É, não é sofredor, que não suporta nada, né? Exatamente. Terceiro lugar, a gente precisa refutar o ecumenismo, lembrando também que nós não podemos colocar também a unidade acima do evangelho. Lá em Gálatas 1:8, Paulo disse, aliás, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vindo, vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Viu? Então, qualquer nível de comunhão em que eu sacrifique o verdadeiro evangelho, está abraçado com a maldição. Porque Paulo chamou de maldito. A palavra anátema, que traz aí o sentido de anatematizar, que vem de amaldiçoar alguém, é dita por ele a alguém que pregasse um evangelho diferente. E é interessante que, sempre que eu leio Gálatas, eu imagino Paulo assim, bravo, né, zangado, porque Paulo começa Gálatas diferente do que ele começa todas as outras cartas. Gálatas ele já começa ligado, já no 220, como a gente diz, já repreendendo o povo, ele já vai direto ao assunto. Por quê? Porque o que estava sendo negociado lá nas igrejas da Galácia era o quê? O evangelho. Aí ele disse, olha, que nem que venha um anjo do céu, ou eu mesmo, ou qualquer outra pessoa, e pregue outro evangelho, que esse seja anátema. Interessante que Paulo ele não fala com diplomacia. Porque, irmãos, nós não podemos ser diplomáticos quando é o evangelho que está sendo negociado, que está em jogo. Quando é o evangelho que está em jogo, nós não podemos ser diplomáticos. Vamos conversar, vamos chegar num consenso. Não existe consenso. Se para que haja consenso, eu tenho que sacrificar o evangelho. Não existe consenso. Nós vamos aqui combinar, você não me ataca, eu não te ataco, e assim a gente vai conviver. Não. Se é o evangelho que está sendo negociado, não há espaço para diplomacia. Por quê? Existem verdades, como o evangelho, que não podem ser negociadas. Não tem como a gente negociar o evangelho. Entendeu? Não tem como nós negociarmos. Então, a unidade, ela não pode ser promovida em sacrifício do evangelho, ou seja, colocando essa unidade acima do evangelho. Porque você não encontra isso no Novo Testamento. Paulo, ele não disse assim, olha, vocês aí na Galácia do Sul, vamos sentar para conversar? Vamos chegar em um consenso, encontrar uma via média, né? Em que eu e vocês, nós possamos caminhar juntos? Tem, irmãos, porque quando você coloca em pauta o evangelho, não há como conviver o evangelho verdadeiro com um falso evangelho. Você percebe, por exemplo, na própria história da Reforma Protestante, como ela surgiu. Se você pega, por exemplo, as 95 teses de Lutero, o que era Lutero? Eu sempre brinco, eu digo que Lutero, nas 95 teses, era simplesmente um católico confuso. Era um católico confuso. Gente que pensa que ele escreveu as 95 teses e já se converteu. Né? Já sabia tudo, já tinha tudo aquilo em mente, as verdades. Não. Ele é insatisfeito, exatamente, essa é a palavra. Insatisfeito. Mas ele cria, nas 95 teses, ele crê no purgatório. Ele não acredita que você possa pagar para sair de lá, mas ele continua acreditando no purgatório. Isso, também. Ele continua acreditando na autoridade papal, tudo isso. Mas chega um momento em que há um rompimento, em que Lutero não consegue mais impedir. Né? Ele não consegue mais dialogar, porque ele começa a atacar aos dogmas que eram centrais dentro ali da igreja romana. Né? Ele começa a apresentar o evangelho, quando ele entende que a justificação é pela fé, ele ataca diretamente o sistema de salvação, que era uma espécie de salvação matemática, né, de méritos, de obras que eram feitas. Então,
chegava no dia ali, no final do dia, todo católico ele somava se ele tinha cometido mais pecado ou se ele tinha conquistado mais mérito. A depender do seu saldo bancário celestial, ele dormia salvo ou não. Aí Lutero começa a atacar isso, mostrando que o evangelho, na verdade, ensina a salvação pela fé. Então, quando o evangelho está em jogo, a gente não tem espaço para diálogo, não tem espaço para diplomacia. E eu concluo lembrando que respeitar o membro de outra religião, alguém que pertence a um outro credo, não significa comunhão. É a mesma coisa que comunhão. Né? Nós, crentes, somos chamados para respeitar todas as pessoas, mas isso não significa concordância, aprovação, não significa esse diálogo que o ecumenismo prega. Entendeu? Então, nós podemos respeitar um católico, podemos respeitar um espírita, um muçulmano, um budista, um membro de qualquer outra religião, porque isso é um princípio ético. Eu devo respeitar. Mas, ao mesmo tempo que a ética exige respeito, a Bíblia exige discernimento e apego à verdade. Então, é por isso, por essas e outras razões, que os irmãos estarão vendo aí, ao longo do estudo dessa disciplina, que o ecumenismo ele deve ser rejeitado por nós. Né? Rejeitado. Por ser um movimento que, embora traga em si muitos valores que são bíblicos, cristãos, mas que traz a reboque muitos problemas para a igreja e para aqueles que creem na Bíblia. É isso, meus irmãos, que Deus venha continuar abençoando os irmãos. Nós agradecemos pela atenção aos que estiveram presentes até o final da live, aos nossos irmãos que estiveram aqui conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento.